Como distinguir um anúncio feito na internet, se ele é mal intencionado ou se ele é um bom anúncio? Hoje eu vou tratar desse tema com você aqui e te dar 3 dicas infalíveis de como você fazer essa distinção, porque o mercado imobiliário, assim como outras profissões, infelizmente tem excelentes profissionais, mas tem aqueles picaretas que terminam sujando o mercado, que terminam maculando a profissão da corretagem imobiliária. Então vem comigo nessas 3 perspectivas. Nós tivemos um caso de um cliente que estava adquirindo um terreno e nós passamos um checklist da documentação e nesse checklist, matrícula do imóvel atualizado, documentos das partes, vendedores e compradores, as certidões fiscais, certidões forenses, e até aí estava tudo ok com a documentação. Como se tratava de um terreno, nós pedimos para o nosso cliente orientamos ele a fazer um levantamento topográfico com georreferenciamento, justamente para balizar se o que estava na escritura de fato existia aquela área disponibilizada no terreno. E aí o nosso cliente contratou um topógrafo, fez a topografia com georreferenciamento, que também já ia servir para ele para o empreendimento que ele pretendia desenvolver no local, ou seja, não era um investimento à toa, era para ratificar a documentação, mas que também ele iria utilizar quando do loteamento do terreno, loteamento do imóvel. E quando ele fez a topografia com georreferenciamento, ele descobriu que a área real era diferente da área da documentação imobiliária. Olha só quantos problemas ele não iria enfrentar. Aí você diz assim, poxa, doutor Léo, mas o vendedor estava vendendo algo que não existia, diferente do que estava registrado? Exatamente isso. E é muito comum na parte imobiliária haver essa discrepância de área. Doutor Léo, e aí, como é que resolve isso? Eu vou te explicar no decorrer das 3 dicas que eu vou te dar aqui, que são infalíveis para você identificar um mau anúncio de um excelente anúncio na internet, na área imobiliária. E a primeira dica é a questão da representatividade. Vou te explicar agora. Doutor Léo, e o que é representatividade? É aquela pessoa que está fazendo o anúncio, ela tem procuração para isso? Ela tem poderes para vender o imóvel? Ela tem poderes para anunciar? Ela está devidamente autorizada? Porque quando você pega um site com imagens, um descritivo imobiliário, um anúncio de venda, de locação, você já imagina que quem está fazendo o anúncio tem poderes. Por que ele ia fazer aquele anúncio? Mas infelizmente no mercado imobiliário, muitos deixam anúncios de imóveis que já venderam, já alugaram, para demonstrar que tem riqueza no seu portfólio. Eu não vou nem falar aqui daqueles que inventam anúncios pegando de sites de concorrentes para encher o seu portfólio também. E quando a pessoa entra em contato, aquele imóvel não está à disposição. E ele é utilizado somente para isca de possíveis clientes que estejam interessados em imóveis naquela faixa, naquele padrão, naquela formatação de anúncio. Ou seja, a maneira equivocada de se trabalhar. E a gente precisa enfrentar esses tipos de anúncios, porque eles levam o consumidor a erro, eles induzem o consumidor a estar em um ambiente virtual, verificando um imóvel que nem disponível mais está. Sem contar com aqueles anúncios que as pessoas colocam fotos trabalhadas em aplicativos que melhoram a imagem, dão tratamento à imagem e quando chega no local é totalmente diferente do que está posto nas imagens. Então a primeira dica é representatividade. Essa pessoa, essa empresa, ela representa de verdade quem está anunciando, o proprietário? Doutor Léo, como é que eu checo isso? Pedindo que ele apresente a procuração, ou uma autorização, ou até mesmo um contrato que ele firmou com o proprietário de que ele está anunciando o imóvel. Tá? Então essas são as formas de representatividade. A procuração é a mais tradicional. O artigo 653, 654 do Código Civil fala de um instrumento de procuração, onde lá você coloca os dados do outorgante, aquele que confere poderes, do outorgado, aquele que recebe os poderes da procuração, e o principal é que poderes são esses.
Às vezes, o outorgado, né, o mandatário, ele tem poderes específicos e limitados na procuração. Ele não pode extrapolar fora isso, sob pena de praticar ato com vícios insanáveis ou vícios sanáveis, mas que pode gerar nulidade contratual. Então é muito importante você estar atento se essas pessoas que estão anunciando, elas têm de fato autorização para isso. Se elas estão com procuração ou contratadas para esse fim. Doutor Léo, quer dizer que eu estou há tanto tempo no mercado, já comprei tantos imóveis, nunca perguntei isso. Porque a autorização ela pode ser verbal, mas como o mercado está recheado de informações falsas, é importante que você pegue essa autorização em caso de você avançar na negociação, para que você não perca tempo. Então tenha sempre essa checagem. Agora vamos para a segunda dica. A segunda dica é checar quem está anunciando. Esse profissional é um profissional de mercado, é um profissional que tem já uma experiência. Você já checou nos órgãos, como no Reclame Aqui, se esse profissional tem uma conduta própria? Checou no Google, nessas fontes de consulta na internet? Checou no conselho de classe se esse profissional está devidamente licenciado como corretor? O Cresce, ele atua a nível nacional e ele faz esse filtro para justamente evitar que qualquer pessoa proceda com a atuação como corretor. Porque às vezes a pessoa nem fez o curso de corretagem e nem está credenciado, não está devidamente habilitado para a prática da profissão da corretagem. Então, muito cuidado com relação a isso. Peça sempre a identificação do Cresce. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica tem a obrigação de estar devidamente regularizado junto ao Cresce do seu estado. Então, essa regularidade, esse certificado de regularidade, pode ser a própria carteirinha e você entra em contato com o Cresce e indaga ao Cresce. Olha, essa pessoa jurídica, essa imobiliária com o Cresce PJ, ela está ativa, está regular? Esse corretor autônomo com esse Cresce de corretor autônomo está regular perante o Cresce? E aí você se cerca de proteção, de que quem está te anunciando, quem está querendo te vender ou alugar um imóvel, não esteja te colocando em uma fria. Então nós temos que avaliar quem está representando aquele anúncio. E aí já falei do corretor autônomo, corretor pessoa jurídica, mas também tem o próprio proprietário. Doutor Léo, checar o proprietário? Claro, se o proprietário está anunciando, ele pode fazer isso, ele é como pessoa física, checa. Olha, você é o que está na matrícula do imóvel? Você vai fazer essa checagem para que você vá bem e conduza bem a negociação e não perca tempo. E não entre em ciladas, não entre numa fria. O proprietário ele pode ser o próprio banco, que muitas vezes o banco como agente financeiro de operações imobiliárias e o comprador não paga, ele vai lá e aplica a cláusula de alienação fiduciária. Ou seja, o imóvel é do banco e ele perfectibiliza isso através de um procedimento que está na lei que trata sobre alienação fiduciária. Às vezes o proprietário que está anunciando é a própria construtora. Isso é comum em imóveis que são construídos, ou seja, imóveis novos que a construtora está colocando em mercado. Aliás, hoje no Brasil nós temos um alto índice de estoque de imóveis nas construtoras, nas incorporadoras, e nesse caso a gente precisa ter a confirmação de que as pessoas, corretores, profissionais contratados pelas construtoras e incorporadoras estão devidamente autorizadas e licenciadas para proceder com a venda desses imóveis. Feito isso, feita essa checagem, vocês já têm aqui duas dicas muito fortes sobre como evitar maus anúncios e como identificar aqueles que são bons anúncios. Então, esse site é de uma construtora de renome, de uma imobiliária de renome, ela é conhecida no mercado, muito cuidado com relação a isso, checa a fonte, porque aí você vai ter essa questão da representatividade muito bem elaborada. Antes de entrar na terceira e mais importante dica, eu quero te pedir uma ajuda. Ajudar esse canal a alcançar o maior número de pessoas e levar esse conteúdo, esse conhecimento para que pessoas não caiam em ciladas. Então compartilhe esse conteúdo, deixa o teu like, deixa o teu comentário e ajude a expandir esse canal informativo tão importante.
Agora vamos para o terceiro ponto, para a terceira dica. Vem comigo. Tenha um acompanhamento personalizado e de especialista. Doutor Léo, por que você está falando isso? Porque a aquisição da casa própria é um sonho de muitos brasileiros. Às vezes é a economia de uma vida inteira. Às vezes é a realização de um sonho de décadas, onde as pessoas vêm se preparando para adquirir e realizar o seu sonho de ter seu imóvel próprio, sair do aluguel. Então não faça um procedimento desse sem a ajuda de um especialista. Contrate um advogado, contrate um corretor especialista no mercado, esteja muito bem assessorado. E com essa dica de assessoramento, você já afasta os picaretas de mercado. Porque ele vai ver que você não está só na jornada, que você não é somente um adquirente, um comprador de um imóvel, mas você está muito bem representado. Lembra daquela história lá do senhor que estava comprando o imóvel, o case dele de adquirir o terreno e a documentação estava tudo ok? E com uma dica nossa, que somos experientes no mercado, na área imobiliária, nós dissemos para eles, olha, vamos checar se o imóvel, a área do imóvel corresponde à realidade. E aí, através de um levantamento topográfico, o nosso cliente verificou que não tinha igualdade de informações do que estava na matrícula do imóvel e do que estava na topografia. Doutor Léo, ele perdeu aquela oportunidade? Não. Nós procedemos com a retificação diária de forma extrajudicial junto ao cartório. Esse custo foi abatido da compra e venda, ou seja, no contrato de compra e venda, nós colocamos essa situação do imóvel de desproporcionalidade, que iria ser procedida a retificação diária e que todos os custos seriam arcados pelo vendedor mediante o abatimento do valor da compra e venda. E colocamos um gatilho de saída, caso não fosse possível a retificação extrajudicial, ou seja, em cartório, nós retiraríamos a compra e venda, declinaríamos da compra e venda e os valores investidos seriam retornados para o comprador. Ou seja, nós criamos uma situação para trazer segurança jurídica para essa operação. Então a terceira dica é, vale a pena você estar muito bem assessorado. E tem mais, Martin Luther King fala que o que preocupava ele não era a atitude dos maus, era o silêncio dos bons. Então, se você verifica que existem maus anúncios na internet, pessoas que estão agindo de maneira antiética e você tem provas disso, não fique em silêncio. Você que é bom, que age de maneira lícita, correta, não fique em silêncio. Procure o órgão de classe, faça a representação lá, denuncie para que os bons permaneçam no mercado e o próprio mercado selecione, retirando aqueles que são maus, aqueles que prejudicam a atividade empresarial da corretagem, ok? Se esse conteúdo foi importante para você, deixa o teu comentário, se inscreve no canal, não se esquece de ativar o sino e nos vemos nos próximos conteúdos.